Você conhece a história de Atlas, filho do titã Jápito e da Oceânide Clímene. Nasceu em uma era onde os deuses ainda não haviam imposto sua supremacia sobre o mundo. Desde o primeiro instante, seu destino foi moldado pela força e pela resistência. Entre seus irmãos estavam Prometeu, o portador do fogo e da sabedoria, Epimeteu, o tolo arrependido, e Menécio, o impetuoso. Mas entre eles, Atlas era o que mais se destacava, não pela astúcia, nem pela bravura em batalha, mas por sua postura imponente, por sua força que parecia mover montanhas, e por sua serenidade diante do caos que tomava o mundo primitivo. Ele nasceu quando o universo ainda pulsava com o eco do caos, quando a Terra e o céu, Gaia e Urano, haviam se separado, e as forças cósmicas ainda lutavam pelo domínio da existência. Atlas cresceu entre os titãs, os grandes filhos de Gaia, aprendendo com eles a arte da guerra e o orgulho dos que nasceram antes dos deuses do Olimpo. Em seus olhos havia o brilho da eternidade, e em sua voz o peso da sabedoria ancestral. Quando o chamado da guerra ecoou entre os titãs e os jovens deuses, Atlas não hesitou. A batalha, que ficaria conhecida como Titanomaquia, se estendeu por 10 anos. De um lado, os filhos de Cronos, liderados por Zeus. Do outro, os titãs antigos, comandados por Atlas e seus pares. O trovão rugia, o mar fervia, e as montanhas tremiam sob o peso dos golpes colossais. Atlas lutava na linha de frente, portando lanças forjadas no coração da terra, e sua voz de comando fazia os titãs avançarem como um só corpo. Por 10 anos, o céu e a terra se confundiram em uma tempestade de poder. Mas Zeus, com seu raio ardente e com o auxílio dos Ciclopes e Hecatonquiros, derrotou os antigos senhores do mundo. Os titãs caíram um a um, e Atlas, apesar de lutar com a fúria de 100 guerreiros, também foi vencido. Por sua resistência e por ter liderado a rebelião com tanto vigor, Zeus decidiu que sua punição seria diferente. Enquanto outros titãs foram lançados ao Tártaro, Atlas receberia um fardo eterno. No extremo oeste do mundo, onde o sol toca o horizonte e o mar beija o limite do céu, Zeus impôs sua sentença. Atlas seria condenado a sustentar para sempre os céus sobre seus ombros. Não apenas o peso das nuvens e das estrelas, mas o próprio firmamento, o limite entre os mundos, o domo que separa os deuses dos mortais. E assim, de joelhos, com as costas arqueadas e os músculos em tensão eterna, Atlas passou a carregar o mundo sobre si. Seu corpo se tornou montanha, sua pele se confundiu com as pedras, e o vento que soprava sobre ele parecia o sussurro dos antigos titãs aprisionados. Mas Atlas não desapareceu. Mesmo preso, seu nome ecoava entre os homens. Os navegadores que se aventuravam pelos mares desconhecidos diziam que ele sustentava o céu no fim do mundo, e os filósofos o viam como símbolo do conhecimento que carrega o peso do universo. Atlas se tornaria o pilar do mundo, a força que impede o colapso do cosmos. Foi nesse exílio eterno que o destino cruzou seu caminho com o herói Perseu. Após derrotar Medusa, o guerreiro andava errante, carregando em uma bolsa a cabeça da Górgona, cujo olhar petrificava tudo o que via. Ao chegar às terras do ocidente, Perseu buscou abrigo. Sabendo das histórias de um titã que vivia ali, aproximou-se de sua morada. Atlas, porém, temia uma antiga profecia que dizia que um filho de Zeus viria um dia para roubar algo de seu jardim. Desconfiado, ele recusou o pedido de Perseu. O herói, ofendido e cansado, revelou o rosto da Medusa, e o olhar da criatura transformou o titã em pedra. Atlas se ergueu então, colosso imortal, convertendo-se na vasta cadeia de montanhas que ainda hoje leva seu nome, o Atlas. Mas nem mesmo a eternidade conseguiu mantê-lo totalmente preso à pedra. Os deuses, em sua compaixão ou ironia, permitiram que sua consciência permanecesse desperta. E foi assim que, em outra era, Atlas voltou a se encontrar com outro herói, Hércules. O filho de Zeus
Foi encarregado de um dos 12 trabalhos mais difíceis: buscar as maçãs douradas do Jardim das Hespérides. Essas maçãs, símbolos da imortalidade, estavam guardadas por ninfas e por um dragão que jamais dormia. E quem vigiava os portões desse jardim era ninguém menos que Atlas, o titã condenado. Hércules chegou até ele e, sabendo de sua força incomparável, propôs um acordo. Atlas levantaria as maçãs em seu lugar e, em troca, Hércules sustentaria o céu por um tempo. Atlas sorriu. Era a primeira vez em eras que via uma chance de se livrar de seu castigo, nem que fosse por instantes. Com um gesto firme, passou o peso dos céus aos ombros do herói. Hércules quase tombou, mas sua força divina o manteve firme. Enequantov. Isso Atlas caminhou livre pela primeira vez em milênios. Encontrou o jardim, derrotou o dragão e tomou as maçãs douradas das Hespérides. Mas o desejo de liberdade cresceu em seu coração. Quando Bolto olhou para Hércules e disse que ele próprio levaria as maçãs até Euristeu, o rei que havia imposto as tarefas. Era uma tentativa clara de enganar o herói e permanecer livre. Mas Hércules, com astúcia, fingiu concordar. Pediu apenas que Atlas segurasse o céu por um momento, enquanto ele ajeitava o manto em seus ombros. Sem desconfiar, o titã retomou o fardo. E nesse instante, Hércules recolheu as maçãs e partiu, deixando Atlas mais uma vez sozinho, com o peso do firmamento. O titã rugiu de fúria, e o eco de seu grito percorreu o mundo. Os deuses no Olimpo ouviram, os mares estremeceram, e o vento carregou seu lamento por eras. Mas o destino não muda. Zeus havia decretado que Atlas seria o pilar eterno que sustentaria a fronteira entre os mundos, e assim seria. Com o passar dos séculos, o mito de Atlas se tornou símbolo de resistência. Os gregos o viam como aquele que suporta o impossível. Os romanos o chamavam de pai da astronomia, o guardião das estrelas, aquele que observa o céu tão de perto que aprendeu a compreender suas leis. Os sábios diziam que o conhecimento também é um fardo, e que, como Atlas, quem busca compreender o universo deve estar disposto a carregar seu peso. Há quem diga que, nas noites mais claras, quando as estrelas parecem mais próximas, é possível ver a silhueta de Atlas nas constelações. Seus ombros se confundem com um arco celeste, e seu olhar fita o infinito. Ele se tornou parte do próprio cosmos que sustentava. O limite entre castigo e transcendência se dissolveu, e Atlas passou a ser tanto prisioneiro quanto o guardião da ordem universal. E assim, o titã que enfrentou os deuses, o guerreiro que desafiou Zeus, permanece em silêncio no horizonte do tempo. Enquanto o firmamento repousa sobre seus ombros, Atlas observa o nascer e o pôr do sol, as eras dos homens e o ciclo eterno do mundo. Seu castigo se transformou em símbolo, sua dor em legado. E mesmo os deuses, ao olharem para o oeste, sabem que o peso do céu jamais cairá, porque Atlas ainda está lá, imóvel, eterno e inquebrantável. Atlas não carrega apenas o céu, carrega a lembrança do que foi perdido, carrega a rebeldia dos titãs, carrega o equilíbrio do universo, e carrega, acima de tudo, a prova de que há glória, mesmo na condenação eterna.